Mais um corte do Bopismo. Ajude esse canal a bater 100 mil inscritos em 2025. Eu conto com você. Deixa o like, se inscreve, não custa rigorosamente nada. Falou? Valeu. O Paulo é uma sumidade também falando de cinema. Então, primeira linha de 3, eu quero saber 3 filmes que te emocionaram. Você é um cara chorão? Cara, pra filme não. Não? Eu acho que sozinho, assim, na intimidade, assim, fico na minha, assim, mas filme, assim, difícil. Mas você tem 3 filmes que te emocionaram? Tenho, eu fiquei pensando aqui pra vir. Primeiro vou falar, inclusive o dia que a gente tá gravando aqui, hoje é aniversário de 100 anos de Elizabeth Teixeira. Acho que um filme que me emociona muito é Cabra Marcado pra Morrer, do Coutinho. Tudo do Coutinho me emociona muito, assim. As canções, jogo de cena, toda a capacidade que ele teve de brincar com o documentário. É maravilhosa essa coisa do Coutinho de ir reduzindo uma entrevista e uma conversa rumo ao mínimo, a ponto de você pensar, será que isso é um filme, né? Porque então você tira o insert, você tira o cenário, você tira o fundo, você tira a pauta, você tira tudo e chega uma hora que, né, sobra só aquela conversa. Então, sou fãzaço de Eduardo Coutinho, assim, acho que é uma sumidade, acho que tem o reconhecimento que merece, as pessoas lá fora conhecem e reconhecem o documentário brasileiro. A gente, acho que às vezes entra numa estima meio baixa por causa do streaming, né? Parece que os filmes não estão muito por aí, mas as pessoas que pesquisam cinema, os festivais, reconhecem essas pessoas. E eu vou falar do Cabra Marcado, então, que acho que segue sendo o grande filme brasileiro diante da ditadura. E, pô, acho que é filmaço, vejo e revejo de tempo em tempo. Eu fiz minha colinha aqui, o que eu vou falar, hein? Eu vou falar um gringo, porque, enfim, minha pesquisa é muito no cinema brasileiro, mas vou falar um gringo recente, que é Wim Wenders. Putz, Dias Perfeitos, me emociona muito. Assim. Filmaço. Todo o cinema dele, assim, né? No decoro do tempo, né? Putz, eu acho... Paris, Texas, você gosta? Paris, Texas, eu acho de uma sutileza, assim, quando você começa a ver nesse momento que a gente está tendo Emília Pérez, tudo, como é que é? Todo lugar ao mesmo tempo. Todo lugar ao mesmo tempo. Putz, aí vem Dias Perfeitos, cara, vem um senhor limpando o banheiro, assim, pumba. Esse é um filme que eu paro pra ver, assim. É muito difícil eu ir 2 vezes no cinema ver o mesmo filme, esse eu fui, assim, eu fiquei bem mexido, assim. O filme tem um tempo que eu gosto, assim, de olhar pra personagem... Contemplação, né? E um suposto tempo morto, mas que não é um tempo morto. Imagina. Não é que ele tá, né, parado, as coisas estão acontecendo, assim, eu gosto muito. E vou falar, para puxar a sardinha aqui para um cinema brasileiro mais atual, vou falar de Arábia, então. João Dumans e Afonso Shoa, filme de 2017, que eu acho que eu nunca vi. Pega aí um momento do cinema brasileiro que me parece um filme que nos conta um pouco um jeito desse tempo de se fazer cinema e de quais são os olhares dentro do mundo do trabalho, das grandes cidades que a gente pode ter, assim. Eu acho que é um filme que eu sempre revejo, assim, que eu gosto muito, o Arábia. Filme... vai fazer 10 anos aí daqui a pouco. Eu gosto muito desse quadro porque ele vira uma biblioteca de indicações, cara. Então, pô, mais de 60 entrevistas e, pô, tem muita coisa que eu nunca tinha ouvido falar. Esse Arábia, por exemplo, porra, cara, eu não conheço, vou atrás. E então agradeço pelas indicações, a audiência certamente agradece também. Me fala agora na linha de 5 meio-campistas, os 5 maiores ídolos do século XXI do Palmeiras. Vamos lá. De forma muito pessoal, né? Nenhuma ambição de falar, né? Claro. Pela torcida. Vou começar daqui para trás. Desse time de hoje, eu diria, primeiríssimo lugar, Veiga. Veiga eu acho que é um cara decisivo, palmeirense, e ele tem uma coisa que eu acho que é a coisa que eu mais admiro no futebol que é jogado no Brasil. Se a gente tem um nível que não é dos melhores do mundo, né? O Veiga não joga como o Rodrigo. Eu admiro muito o cara que é sensível e associativo, sabe? O Veiga ajudou o Endrick, o Veiga joga pro Estevão, o Veiga entende o que o time está precisando, para além do talento dele, para além da capacidade dele. Eu acho que é um cara que, assim... generoso em campo, né? Entende muito, é muito associativo. Se for para fazer a tabela, vamos fazer a tabela.
Você quer que eu fique cruzando na área, eu cruzo na área pra você. Não tem vaidade no jogo dele. Você não vai terminar um jogo que você vai falar, hoje o Veiga foi fominha, sabe? Então eu gosto muito, assim. E fora que, enfim, a vida brilhou pro cara, né? Porque torcedor do clube, prometeu pro avô que um dia jogaria no Palmeiras. E, cara, chega a final, a bola pinga pro cara, velho. Assim, é impressionante. É impressionante, assim, o cara chega em Palmeiras e Flamengo e faz um gol com 4 minutos. Uma final dificílima, sabe? Uma bola. O Palmeiras teve uma chapada no jogo e a bola dele é gol. E ele não erra, né? É não muito decisivo. Muito bom. E só pra concluir do Veiga, ter longevidade num time é uma coisa. Quando você é goleiro, quando você é zagueiro, quando você é lateral. De meia esquerda é outra parada. Opa, pra caralho. A oscilação é outra parada. A expectativa é outra. E vai pro banco, não faz bico. Teve vários momentos de uma fase, se perde um pouquinho, às vezes fora de forma, sente alguma coisa. Então eu gosto muito. Pra mim é o melhor jogador desse tempo, assim. Pra mim é o cara que... No século XXI ele tá entre os maiores ídolos. Um dia que tiver que falar da era Abel, assim, pra mim é o cara que pra mim pode ser ele, a capa do filme, pode ser o Veiga comemorando um gol, tá de bom tamanho. Aí eu vou falar mais 2 caras dessa era do Abel. Eu vou falar o Gomes, zagueiro. Me irrita muito, às vezes me dá pavor, assim, pra sair jogando. Prefiro um zagueiro que joga mais bola. Você fala, prefiro o Roque Júnior. Prefiro um zagueiro que sabe jogar mais bola. O Roque Júnior foi um puta volante, foi um puta zagueiro. Puta zagueiro. Né? O Gomes é um pouco mais duro, é um pouco mais a moda Lugano, é um pouco mais rompedor. Só que eu nunca tinha visto no estádio um cara que cresce tanto quando o jogo precisa como ele. É um negócio de maluco, assim. Palmeiras com a menos, o cara começa a ir pra área em lateral. Porque sabe que o time tem limitação, então bate o lateral em mim, que eu vou trombar com o goleiro, eu vou ganhar um escanteio. Ele consegue... E ele intimida na jogada aérea. Ele vira o astral no jogo, e quando o jogo aperta, ele por cima, eu nunca vi nada igual. Eu nunca vi um jogo aéreo mais... Talvez é o cara que melhor sobe, o melhor gesto. Mas assim, é o bração na nuca do cara, e assim... Vai, gosto muito. E aí o terceiro cara que, assim, aí muito fã e lamento muito a saída dele é o Danilo, volante. O Danilo é o cara desse tempo do Palmeiras que é o volante que te permite sonhar um pouquinho, assim, sabe? Um volante que pedala, dá um tapa na frente, vira uma bola de 3 dedos. Ele consegue remeter, você fala, um César Sampaio, um Rincon, um cara que não tem medo de jogar, sabe? E não à toa, o melhor Palmeiras é o de 2022, é o Palmeiras do auge do Danilo. O que ele joga contra o Chelsea, pra mim ele é o único jogador que não sente o jogo contra o Chelsea. Acho que o Dudu também não sentiu. Mas o Dudu não vai conseguir fazer o 1 contra 1 contra o Chelsea. Sim. Nem digo sentir psicologicamente, digo sentir o embate. O embate, sim, entendi. A limitação de estar um cara mais poderoso, né? Exato. O Danilo pôs na frente e deu o braço e vambora. Não ganhou como ele ganha contra o Capivariano. Entendi, sim. Mas... eu falei, cara, esse cara joga contra qualquer um, né? Gosto muito, assim. Joga muito. Limpou a barra do Abel, assim, ó. Posso falar uma coisa, cara? Muito. Sabe quem me deu essa sensação de César Sampaio, Rincon? O Patrick de Paula, mano. Cara, o Patrick de Paula jogou muita bola. Puta que pariu. Ele dava uns tapas de primeira, 70 metros de lançamento, a visão de jogo, gol decisivo. De talento, assim, aquela coisa bruta mesmo, eu achava ele mais do que o Danilo. O Danilo, pra mim, obviamente, joga mais bola que ele hoje. Sim. Mas o Patrick de Paula me fez lembrar, teve esse déjà vu aí. O Patrick sofreu com a coisa do futebol, né? Ainda mais uma comissão europeia, que é a disciplinarização, né, cara? O Patrick joga a prorrogação contra o Flamengo na Libertadores em novembro, joga pra caralho. Caralho. E Palmeiras e Chelsea, ele é cortado, ele vê da arquibancada e entra o Atuesta no segundo tempo. É isso. Então, assim... Ele jogou pra caralho contra o Flamengo. Não tem cabimento o cara ser preterido ao Atuesta chegando do MLS, porque talvez ele tá saindo muito e tal. Então, é uma pena, assim. E é uma pena que o torcedor não consegue olhar isso. As pessoas continuam falando que o cara não deu certo. O cara que com 17 anos estava na Taça das Favelas, com 22 ganhou 2 Libertadores jogando muita bola, né? Jogou muita bola contra o São Paulo no mata-mata. Gol lá e cá, Gol lá e cá. Então, assim, eu gosto muito. E isso é uma briga ingrata, assim. Defender os errados, né? Defender os tortos. Estamos na mesma, velho. Porque... Eu fui para Abu Dhabi no Mundial, quando saiu a nota de que o Patrick não estava relacionado para o Mundial, tinha uma galera assim, daí alguém falou, pô, e aí o Patrick ficou fora? Aí uns torcedores falaram assim, é bom para ele aprender e tal. Cara, aprendeu o quê, gente? Aí Palmeiras e Chelsea, sobrou uma bola, o Atuesta dominou, o Dudu de um lado,
acho que o Zé ou o Danilo passando do outro, ele não conseguiu nem dar o passe nem chutar no gol, né? Então, enfim, o campo berra, né? Não tem o que fazer. E aí 2 caras um pouco mais antigos, vou botar o Alex. O Alex chega para 98, joga Libertadores, mas o Alex ainda jogou Libertadores 2001. Então tá no e 2002 ele jogou muita bola no Rio-São Paulo, faz o gol histórico no Morumbi. E eu fiquei muito puto do Felipão não levar ele pra Copa. Eu acho que... Eu acho que o Felipão teve medo de não saber o que fazer com ele. Porque o Ronaldinho, 3 zagueiros, Ronaldinho, Rivaldo e Ronaldo. Você bota o Alex aonde no segundo tempo, né? Você não vai tirar o Kleberson pra pôr o Alex, porque ele não faz o 8. Você não vai tirar o Rivaldo pra pôr o Alex. Podia ter levado o Alex. Eu acho que faltou... Repertório e, assim, sarna pra me coçar. Ah, sim. O Alex no banco não tem muito. O time tem que jogar um pouquinho pra ele. Não por ele ser arrogante, não, por característica. Então eu vou botar o Alex. E aí eu vou botar um cara que, putz, isso aqui tô quase constrangido de falar, mas vou defendê-lo como faço há muito tempo. Que é o cara que, pra mim, recuperou. A pior coisa que aconteceu pro Palmeiras, né, até então foi o rebaixamento de 2002. Aquele é o pior dia de qualquer. Aquele é muito pior do que final de Paulista pra Inter de Limeira, fila. Acabou Palmeiras e Vitória, o rebaixamento? Isso não existe, cara. Tipo assim. Você vê um mata-mata do brasileiro com teu time rebaixado, cara, aquilo lá é uma depressão surreal. Acabou o jogo, aí meu pai e um grande amigo nosso, o Fábio, falecido já, ficou quieto 1 hora, assim. Começou o Faustão, sei lá, ficou lá. Ninguém sabia o que fazer. E aí o Palmeiras não ia... O Palmeiras não foi no congresso da Série B, ainda tinha uma ideia de talvez virar a mesa. Será que o Brasileirão de pontos corridos não cabe ainda quem caiu? Ficou um clima até que chegou uma hora que, vai ter a Série B. Jogo sábado à noite, em outro canal. Tipo assim... 38 rodadas. Foi muito difícil, cara. Foi muito difícil. E aí surge um cara que é o Wagner, cara. O Wagner Love, ele fez a gente sorrir de novo, assim, sabe? O Wagner Love, ele pegava na Série B aqueles balão do Marcos e do Sérgio, 2 goleiros péssimos com o pé. Não sei se você lembra a reposição do Marcos quando encaixava a bola passava o refletor do Parque Antártica e, cara, o Wagner dominava aquilo, assim. Ele era um trato, era assim, ele levava o time nas costas, cara. Ele jogava Palmeiras em Garanhuns contra o Sport, era o Wagner. Eu acho ele um jogadorzaço, assim, um cara que jogou Copa América e tal, mas por pouco não beliscou a Copa do Mundo, assim. Acho que é um cara de um nível alto. E, eu gosto muito do Wagner. Eu fiquei muito triste quando ele foi pro Corinthians, cara. Ficou? Fiquei muito triste. Mesmo depois de 2009? Cara, mesmo depois de 2009, porque... Agora tá tendo uma fase boa da base, mas ele era nosso único, assim, sabe? Ele era Diego Silva também, né? Diego Souza, um outro Diego Souza. O Lopes. Surgiu junto com o Wagner, o Edmilson surgiu junto com o Wagner. Tinha coisa da academia de goleiro. Mas, assim, o Wagner foi o primeiro cara que, assim, a gente viu na copinha e a gente viu destruir clássico, assim. O Wagner, quando é vendido, ele é artilheiro do Brasileirão, ele faz os gols no São Paulo, um jogo no Pacaembu que jogam pipoca, né? Sim. 4x0 no Corinthians, gol dele, 4x0 no Santos, gol dele. Bom, né, claro. Então, ele foi o primeiro cara que eu vi, assim, falei, vi na copinha, fez merda, ganhou o apelido e agora ele tá destruindo. E uma venda muito precoce, como era naquela época, né? Gol, né? Mas eu... Cara, eu fiquei muito surpreso, você não citou o Dudu, velho. Cara, não citei o Dudu, eu acho que... Caralho, mano. Porque assim, o Dudu, pra mim, é o resgate do Palmeiras olhando no olho dos outros de novo. Cara, pode ser. Fiquei Talvez bem surpreso. Não citou o Marcos, não citou o Dudu, não citou o Abel. Talvez o tempo dê conta. Eu acho que no fim das contas o Veiga e o Gomes me suprem assim esse momento mais do que o Dudu. Caramba. E eu não sei, assim, eu não joga muita bola, mas eu nunca o vi representativo dessa forma que eu te falei do Veiga. Eu não acho que o Dudu é um cara, por exemplo, que não acho ele um facilitador de jogo. É mais individualista. A pessoa mais individualista, inclusive, não só o jogador. E essa subida dos meninos mexeu um pouco comigo nesse sentido. Assim, pra mim é muito claro quem conseguiu... Porque assim, a gente tá falando de 2 caras muito extra-classe. Pra mim é meio chocante que o cara não jogue bem do lado de Endrick ou Estevão. É meio chocante que o cara não se associa a esse cara. E aí eu não vi tanto isso no Dudu, sabe? Acho que ele teve... Pra mim, o melhor Dudu é o Dudu jogando com o Felipão, com o Cuca, 2017, 18.
dono do time, bate falta, escanteio, empurra o juiz, enfim. Monta o Edson Silva. Faz um monte de loucura. Mas esse segundo momento, assim, eu já não acho que me pega tanto. Assim. Mas você não acha que sem o Dudu não existiria o Veiga e o Gomes? Cara, pode ser. Ele tem uma importância em 2015 muito grande, 2016 depois. Pode ser. Eu não desgosto do futebol do Dudu, não. Eu só não. Na hora de pensar nessa representatividade, eu não consigo vê-lo tanto. Eu não acho tanto que ele é o cara que puxa o time como pode parecer, assim, né? Na minha sensação, na minha experiência muito próxima ali, eu não acho tanto, assim. Ainda que em muitos momentos o time era bola nele, vambora. O Felipão avacalhou, né? Ele não tinha vergonha de assumir isso. Bola não. Por isso que aí foi jogar Palmeiras Atlético Paranaense, ele pulou no Felipão lá, ficou pendurado no cara lá. Mas a saída dele também pro Oriente Médio, uma coisa que mexe pra mim, assim, baixa um pouco, sabe? Coisas muito mal explicadas, né? De relação conjugal e de violência e de sair de um jeito meio sem falar direito e meio já tá combinado uma volta. Eu não sei. Eu acho que o Dudu da era Abel, assim, não me pega tanto. Entendi. Aquele que era bola nele, eu acho que jogava muita bola. Eu acho que esse time do Abel, pra mim, esses caras superam, assim. E o Marcos tem um problema, óbvio, né? Enfim, não sei. Um problema político que para além de... eu sempre acho que jogador de futebol, cada caso é um caso, né? Não tô falando aqui que você só pode gostar de jogador que vota no cara que você vota. Não tô falando isso. Cada caso é um caso. Mas o Marcos comprou briga com um torcedor em rede social, defendendo alguém que tem como maior ídolo Brilhante Ustra, sabe? Assim, tem que ter uma linha para cruzar, né? Uma coisa é o cara, sei lá, dizer que vota em quem ele quiser, foda-se. Outra coisa é o cara comprar uma briga com os fãs do futebol por conta, né, de um milico de segunda categoria, assim. Então, pra mim, cruzou a linha, assim. Não é com todo mundo, mas assim, o Marcos era uma coisa tão visceral. Era tão visceral pro Palmeirense. Ele? Cara, era impossível não gostar do Marcos. Eu tenho um amigo corintiano, eu não vou falar o nome dele, que ele fica bravo quando eu falo disso. Que ele me falou, se eu fosse palmeirense, eu tatuaria o Marcos. Porque assim, o Marcos era uma unanimidade quando jogava bola. Todas as torcidas gostavam do cara. E o cara vai pra uma Copa do Mundo e é campeão do mundo. E ele... Assim, ele era o cara, tomou 6 do Curitiba e ele falou, não adianta, vamos falar que dá pra ter a volta, mas já, então assim... A espontaneidade dele era contagiante, cara, pro torcedor. Você sentia representado. Ainda que ele tomou muito frango, fazia as cagadas dele também. Foi um goleiro irregular, teve uma carreira por lesão, né? Infelizmente. Dificuldade mesmo, física. Mas... A questão não é exatamente assim... vai ter uma eleição e você discorda de candidato X. A questão é... Não consigo, não desce pra mim que um cara vai comprar briga com fãs, com torcedores do Palmeiras por conta da pessoa que a gente tá falando, sabe? Assim, Quando ele fez isso, você, tipo, algo se quebrou? Se quebrou completamente, assim. Eu acho que a gente, né, alguma linha precisa ter, né, cara? Sei lá, alguma linha precisa ter e pra mim ele cruzou a linha, assim. É uma coisa muito específica. De novo, quantos jogadores gostariam da volta do regime militar? Trocentos. Né? Infelizmente, a gente precisa fazer concessões e eu acho que tá tudo bem lidar com a contradição. A gente ama jogadores que são pessoas também, né? terríveis enquanto um pensamento humanista ou o que seja. Mas eu acho que a postura dele passa um pouquinho, porque é uma postura que envolve... o cara frequenta camarote, evento do Palmeiras. O Palmeiras ganha um título brasileiro que a taça é levada no campo, sabe? Então, assim... ele cruzou. E assim, eu nem acho que... Não acho que é birra minha. Ele cruzou intencionalmente. Ele comprou essa briga. Não é que eu, um belo dia, falei... Putz, eu não vou mais gostar do Marcos porque ele vota no milico. Ele ficou lembrando a gente todo dia que vocês não sei o que lá, sabe? Tipo assim... foto com Arminha, com palmeirense. Tipo assim... pra mim, cruzou.
pode fazer o que ele quer? Claro que pode, né? Se a gente fala que as pessoas... Como que tocou em você. Se a gente fala que as pessoas têm que se manifestar, o problema é dele. Mas ele foi ostensivo, né? Ele é ostensivo nessa... Ele foi agressivo, foi arrogante com... num trato de um fã de futebol que eu acho que o fã de futebol não mereceria. E aí eu acho que ele merece não muda nada na vida dele, mas o constrangimento de ter boa parte das pessoas que não gosta mais dele por isso também. É a briga. Ele escolheu essa briga. Não foi... Ninguém foi lá na casa dele bater e falar: o que você pensa do Brasil? Ele escolheu, né? E imagino, né? Que inclusive em algum momento ele foi até orientado para segurar um pouco a onda, porque teve um momento de rede social pesado ali. Uhum. Agora me fala as 2 séries favoritas da sua vida. 2 séries favoritas, cara, o que você vai achar? Primeiríssima, a série que eu mais gostei, que eu mais pirei vendo em casa, que eu ficava ansioso pra pôr o próximo episódio, Better Call Saul. É mesmo? Essa eu peguei a febre mesmo. Mais que Breaking Bad? Mais que Breaking Bad. É mesmo? Cara, acho muito bom o personagem, acho que é uma coisa que surge de forma orgânica, tipo assim... Acho fascinante, acho personagens mais bem desenvolvidos já que o Breaking Bad. E acho que ter vindo depois de Breaking Bad, que é um negócio que naturalmente a maioria das pessoas tinha assistido e tinha muito vivo ainda na memória, dá uma camada ali muito gostosa, assim. Essa expectativa de que horas que as coisas vão se alcançar, sim, sabe? Porra, sim. Isso é do caralho. E não é que é uma perninha. Não. Não é um apêndice, né? Zero. Então, eu acho o personagem fascinante, acho complexo. E ele, cara, Saul Goodman, ele é um cara que eu ficava todo episódio amando e odiando, assim. Ele tem... Ele me pegou pela dualidade. Ele falou: cara, esse cara é muito filho da puta com as pessoas que ele gosta. Ao mesmo tempo, cara... O cara tá no corre da vida aí, sabe? Ele gosta dela, tá tudo certo. Então, cara, mexeu muito, assim. Mas você gosta? Gosto, mas prefiro Breaking Bad. Mas gosto de Better Call Saul. E a segunda mais recente, Succession. Porra, gostei muito. É mesmo? Gostei muito. Curioso, tem um padrão nesses dois aí. Entrei total. Por causa de pilantras duais. Acho que sim, tem um padrão. E eu acho, né, não sei se você concorda, não sei se quem tá ouvindo concorda, mas eu acho que eles têm essa complexidade de entender e odiar. Tipo, de você... Eu gosto dessa coisa menos chapada, sabe? Porque me incomoda muito as pessoas verem alguma coisa e falar: putz, mas isso é chapa branca, isso é problema de rico. Succession é problema de rico. Não, dá pra você criar um bom personagem com qualquer situação, sim, né? Sim. Social, econômica, geográfica. Claro. E eu acho que em Succession resolve, assim. Eu acho eles complexos e eu acho que tem uma quase... uma banalidade, assim, sabe? Os caras são quase tontos, mas inteligentes ao mesmo tempo. Sim. Que isso eu acho fascinante, assim. É um paradoxo narrativo mesmo. Vou falar alguma série, você fala o que você acha. Tá. The Office, você gosta? Cara, não. Não é a minha, não é a minha. Caralho. Friends, você gosta? Friends, não. Também não é a minha. Mas The Office eu quero tentar de novo. The Office, cara... Eu quero tentar de novo. Eu sei que você gosta muito. Puta que pariu. Eu quero tentar de novo. Absurdo. Eu não mergulhei. The Wire, você já viu? Já vi e gosto. Acho brutal. Acho ótimo. Você gosta de... Fica em primeiro em várias listas, The Wire, BBC, né? Eu acho... São as 2 favoritas, The Office e The Wire.